Olá, meu nome é Matheus Augusto Monte Silva. Eu sou aluno do curso de Bacharelado em Ciência da Computação na Universidade Federal Rural de Pernambuco. Hoje estou aqui para explicar um pouco do meu artigo que foi feito como avaliação final da cadeira de Metodologia Científica Aplicada à Computação. O título do meu artigo é A Evolução da Teoria da Informação Clássica como alicerce para o surgimento da computação quântica. O artigo gira em torno de três conceitos: da teoria da informação quântica e da computação quântica. Em resumo, a teoria da informação, primeira proposta por Claude Shannon em 1948, desenvolveu um enorme papel para o desenvolvimento da computação moderna. Acerca disso, conceitos como entropia e limite de canal serviram de base para diversas áreas de estudo como a comunicação, a biologia, a ciência da computação e, mais recentemente, a física quântica. Nesse contexto, a teoria clássica sofreu algumas alterações ao longo do tempo, as quais proporcionaram o surgimento de uma nova teoria, a teoria da informação quântica, sendo essa de suma importância para o desenvolvimento de uma nova forma de computação, a computação quântica. Em 1948, um engenheiro elétrico e matemático publicou um estudo denominado A Mathematical Theory of Communication, em português, uma teoria matemática da comunicação. Esse estudo foi um divisor de águas, porque a partir desse estudo ele conseguiu matematizar o que seria a informação. Até esse ano, não existia muito bem um conceito formal do que era informação. Tudo poderia ser informação, até que Shannon finalmente matematizou a informação e definiu-a como o grau de incerteza de uma mensagem, o qual era medido em bits. Nesse contexto, ele desenvolveu o conceito de entropia. A entropia trata da incerteza de uma mensagem. E ela é medida em bits, que é a unidade básica da informação. Para ele, informação é incerteza, e incerteza é entropia. Dessa forma, ele estabeleceu o bit como medida da entropia e, consequentemente, da informação. Ele escolheu o bit por se tratar de uma unidade binária, pois para ele qualquer mensagem poderia ser traduzida como um sim ou não, um 0 ou 1, ou um ligado ou um desligado. Ele reparou também que o inglês, sua língua nativa, tinha uma certa redundância. Isso é, as palavras poderiam ser abreviadas, pois existem letras que são mais comuns que outras e, portanto, elas trazem menos informação. Como definido por ele, informação é incerteza. E como uma letra existe uma probabilidade maior de aparecer do que outra, isso acaba fazendo com que uma letra traga menos informação do que outra. Para provar o grau de redundância, ele criou um método psicológico que ele aplicou à sua mulher. Ele pegava um livro aleatório da sua escrivania, começava a ler uma frase, por exemplo, em cima da mesa tem um, e fazia com que ela adivinhasse. Quando ela errava, ele dizia a primeira letra da palavra. Por exemplo, em cima da mesa tem um C. E aí ela adivinhava, um copo. E a partir disso, ele apresentou esse experimento para a comunidade científica que não aceitou muito bem, o que o levou a desenvolver outro método, o método do rato de Shannon. Ele desenvolveu um labirinto em que eram formados caminhos aleatórios. Ele pegava um autômato e colocava em um ponto do labirinto, e esse ia andando e, baseado na informação que ele tinha recebido, ele tomava suas decisões.
o rato poderia tomar duas decisões, cima-baixo ou direita-esquerda. Na primeira vez que ele bota o rato vai andando e esbarra em várias paredes. Entretanto, depois que o rato chega à saída, depois de muitas tentativas e erros, ele recoloca o rato na posição inicial, e esse faz o caminho perfeitamente, mostrando assim que a informação depende de outra antes dela. Shannon também desenvolveu o que seria um diagrama que representa um sistema de comunicação genérico, onde temos uma fonte de informação, um transmissor, uma fonte de informação que vai transmitir uma mensagem. O transmissor vai transmitir um sinal e esse sinal vai ser recebido por um receptor, o qual vai à sua destinação. Ele definiu também a fonte de ruído, que seria um grau de interferência na comunicação. Shannon em 1956, a sua teoria se tornou muito popular no meio científico. Isso fez com que várias áreas tentassem importar seus conceitos, dentre elas a psicologia e a economia. Shannon alertou que, por mais que essas áreas sejam de suma importância, a sua teoria tratava-se de uma teoria matemática e estatística, e, portanto, não deveria ser aplicada a algumas ciências, sobretudo as sociais. Porém, a sua teoria foi revolucionária e impactou em diversos campos, tais como a comunicação, quando ele estabeleceu o limite do canal, isto é, o limite da quantidade de mensagem, na quantidade de informação que um canal pode transmitir, bem como a capacidade de ruído, a capacidade de interferência que um canal pode admitir. Na biologia, Shannon propôs que o DNA era uma forma de armazenamento de bits. Ou seja, enquanto muitos pensavam no DNA, ainda não pensavam no que seria a estrutura do DNA, Shannon propôs que este seria um armazenamento de informações. Os genes seriam um armazenamento de informações. Além disso, o seu diagrama de um canal foi fundamental para descrever a comunicação dos neurônios nas sinapses do cérebro, bem como a comunicação entre diversas áreas do cérebro. Na computação, a sua principal aplicação foi na compressão de arquivos, e que isso fez com que surgissem os arquivos .zip e .jpg, que são os arquivos default. Além disso, o conceito de entropia foi importado pelo Machine Learning. Machine Learning, que é uma área da computação que estuda o aprendizado de máquina, em que uma máquina toma uma decisão baseada nas informações que foram apresentadas antes, ou seja, ela toma uma decisão baseada na sua decisão anterior, assim como o rato, desenvolvido por ele. Na física quântica. Bem, a física quântica até esse momento não sabia exatamente o que estudava. Einstein e Bohr, que foram dois dos principais cientistas da época que debateram acerca da física quântica, falavam sobre o que a física quântica deveria fazer em relação à informação. Einstein dizia que a física quântica não estava completa, pois ela não descrevia perfeitamente como funciona um sistema quântico. Bohr dizia que, estatisticamente falando, a física quântica descrevia perfeitamente. Entretanto, ele não descartava a ideia de que a física quântica poderia se desenvolver mais. Nesse sentido, foi somente em 1948 que ficou disponível uma definição formal do que seria a informação. E os físicos quânticos da época concordaram que a física quântica tinha como objetivo o estudo da informação no contexto atômico. Entretanto, a teoria da informação de Shannon não era adequada para descrever os sistemas quânticos. Isso porque no mundo quântico existem os conceitos de sobreposição e entrelaçamento, no qual um bit
um 0 ou 1, não era capaz de descrever, porque isso envolvia vários outros, várias outras, vários outros estados. Por isso surgiu o qubit. O qubit, que seria um quantum bit, ele é um estado em que ele pode adquirir 0, 1 e a sobreposição desses estados. E essa então se tornou o princípio da teoria da informação quântica. O qubit passou a ser a medida de informação quântica. Nesse contexto, com o surgimento do qubit e o desenvolvimento da teoria da informação quântica, surgiu a computação quântica. Vale lembrar que os computadores modernos seguem o princípio de Alan Turing, no qual ele descreve uma máquina universal, na qual seria capaz de calcular determinados números. A diferença principal entre um computador moderno e um computador quântico trata-se do poder de processamento através dos qubits. Enquanto um computador quântico está processando os bits 0, um computador moderno está processando os bits 0 e 1, um computador quântico é capaz de processar os qubits, ou seja, o 0, o 1 e a sobreposição entre esses estados. Nesse contexto, Peter Shor, um matemático prodígio, desenvolveu um algoritmo quântico, em que ele mostrava que o computador quântico conseguia resolver problemas que um computador normal resolvia em velocidade quadrática. O computador quântico era capaz de resolver esses problemas em velocidade exponencial. Isso foi fundamental para o algoritmo que ele escreveu, no qual se tratava da fatoração de grandes números primos em outros fatores primos. E ele mostrou que um computador quântico poderia fazer isso facilmente, enquanto um computador moderno teria essa tarefa como quase impossível, devido à quantidade de processos necessários, bem como a quantidade de tempo que seria necessário. Vale lembrar que esse sistema de números primos é a base da criptografia atual, as chaves RSA. Dessa forma, ele mostrou que um computador quântico tem uma supremacia relacionada à velocidade de processamento, comparado a um computador moderno. As principais dificuldades da computação quântica envolvem a clonagem de estados quânticos, isso é, por se tratar de um sistema quântico, estamos falando de átomos e partículas, como fótons e spins de elétrons. Pelo princípio da incerteza desenvolvido por Heisenberg, sabemos que não podemos medir a posição ou a velocidade de uma partícula. Devemos, então, abdicar de uma dessas para saber a outra. Além disso, pelo princípio do gato de Schrödinger, não sabemos exatamente o que existe naquele sistema, mas a partir do momento em que observamos, esse sistema muda, e, portanto, muda o funcionamento de todo o computador. Dessa forma, fica meio complicado de se prever erros e, consequentemente, de solucioná-los. Isso faz com que o computador quântico tenha uma maior possibilidade de erros se comparado a um computador moderno. Bem, acerca do tema, novas pesquisas na área da teoria da informação podem ser feitas. Vale lembrar que se trata de uma teoria e que é aceita porque não existe algo melhor do que isso. Então, se forem desenvolvidos estudos acerca da entropia, do limite do canal e do limite do ruído, podemos desenvolver maneiras de superar as limitações matemáticas do hardware atual. E no campo da teoria da informação e da computação quântica, as pesquisas podem se formar a partir da clonagem dos sistemas quânticos, que isso vai ajudar na prevenção de erros e no tratamento destes, proporcionando assim uma maior aplicabilidade da computação quântica. Bem como existem pesquisas que venham a tratar da eficiência do computador quântico. Vale lembrar que o campo da computação quântica é relativamente nova. Entretanto, ainda são usados os conceitos de Alan Turing. Dessa forma, podem ser desenvolvidas pesquisas também que venham a entender a computação quântica como algo diferente do que nós conhecemos.
o que pode proporcionar um poder de computação muito maior, causando uma revolução na nossa sociedade. Bem, agradeço pela atenção e eu vou ficando por aqui.